Vamos começar mais um programa Diálogos da UNB-TV. Desta vez o tema será prestações de contas das eleições de 2014. Nós iremos aqui tratar do assunto com os professores do Departamento de Contabilidade da Universidade de Brasília. Meu nome é Fátima de Souza Freire e eu estou aqui com o meu colega, professor Edmilson Campos. Professor, vamos começar o nosso diálogo? Vamos lá, professor Fátima, é um prazer estar aqui com você também, debatendo esse tema tão relevante, né, para o nosso atual contexto, ano de eleições. Bom, a gente começou esse debate porque envolvendo, né, a contabilidade em função da nova resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que diz que as eleições precisam do envolvimento do contador. Estou certa? Isso, correto, né? Essa é a grande novidade trazida pela resolução do TSE, né, envolvendo o contador na prestação de conta dos partidos políticos, dos candidatos e dos comitês financeiros. Na verdade, a gente vê isso como a tentativa ou ensejo de uma maior transparência que há algum tempo já vem sendo debatida no setor público, né? A transparência em todas as áreas e agora também nas eleições. E isso eu vejo como uma excelente iniciativa. Pelo que eu observei na resolução do TSE, na prestação de contas envolve, eu acho que 4 principais temas, não é isso? Uhum. Uma que é a forma de arrecadação, Isso. a segunda a forma de como gastar, O gasto. a outra será sobre a questão da prestação de conta e, por último, as penalidades. Com certeza, né? A gente pode começar com arrecadação? Vamos lá, vamos debater um pouco sobre a arrecadação. Afinal, né, sem os recursos, né, provavelmente nada se faz aí num pleito eleitoral. Né? E a gente tem aí várias notícias já veiculando essa questão de recursos que são disponibilizados para partidos políticos, para os deputados, né? E de certa forma eles começam a correr atrás desses recursos. E existem diversas formas para que candidatos, partidos políticos, comitê, obtenham recurso financeiro para fazer todo o trabalho de divulgação, né, para ter êxito no pleito ao final, né? Você sabe quais são as possíveis, né, entradas de recurso que um candidato, um partido político pode ter para conseguir esses recursos? Vamos fazer alguma simulação? Imaginamos que eu queira me candidatar a deputada, não é? Uhum. Eu tenho que primeiro buscar um contador e esse contador vai me auxiliar a fazer um orçamento do que eu vou gastar, não é? Pelo que observei, isso quer dizer que eu não posso comprometer o que eu ganhei, o que eu tenho de patrimônio. Então, eu tenho que primeiro pegar minha declaração do imposto de renda do ano anterior e, a partir daí, eu vou fixar um valor específico, que será 50% do patrimônio que Correto, eu tenho. conforme a norma determina. Isso é receita própria, receita advinda do próprio candidato. Isso, do próprio patrimônio que ele deteve com base na declaração de imposto de renda do exercício imediatamente anterior. Mas ele também pode obter recursos de empresas ou também de pessoas físicas. Sim, E aí é que começa as complicações que o contador vai ter que auxiliá-lo, não é? Correto. Ele pode pegar recursos de empresas, ele pode pegar recursos de pessoas físicas e ele também pode pegar recursos que venham do próprio partido. Isso, ou até mesmo do fundo partidário, né? Tá, mas eu tenho algumas dúvidas, não é? Como candidata, até quanto a pessoa física, ou a pessoa jurídica ou fundo partidário pode passar para mim? O senhor poderia tentar me dizer alguma coisa sobre isso? Na verdade, a própria norma, com um conjunto de outras leis anteriores, ela tenta regular melhor esse procedimento de arrecadação de recursos para efeito do pleito eleitoral. Bom, a norma determina que até junho, início de junho, deve ser determinada uma lei e essa lei vem trazer os limites para efeito de gasto, de investimento no pleito eleitoral em termos de candidato e o próprio partido político. Na falta dessa lei, né, aí é questionável, e aí? Essa lei, né, a legislação fala que deve ter uma lei, mas nem sempre essa lei
ela chega a tempo, a esse período de inscrição dos candidatos e a determinação desses valores, já vislumbrando uma prestação de contas posterior. Portanto, né, na falta dessa lei, a norma também determina que o próprio partido político ele pode determinar esses valores para os seus candidatos, né? Aí constitui esse orçamento que você está argumentando que existe, que o contador vai formular, vai estruturar para dar início a essa arrecadação de recursos. Então, são os dois pontos colocados em primeiro momento. A verificação da lei, na ausência da lei, fica a cargo do próprio partido político. Eu achei uma coisa interessante é que, atualmente, né, o candidato, para ele poder arrecadar esses recursos, ele precisa abrir uma conta corrente e ter um CNPJ, não é? Ele tem um CNPJ, isso não vai caracterizar de forma nenhuma que ele tem uma empresa, não é? Não. E o objetivo não é dar personalidade jurídica ao candidato. Na verdade, esse CNPJ está vinculado também à perspectiva de abertura de uma conta num banco, né? Qualquer banco que seja devidamente cadastrado, registrado, atendendo os requisitos do Banco Central, e ele possa depois abrir essa conta para um controle individual, de forma que esses recursos jamais se confundam com o recurso pessoal dele. Uma separação. O princípio da contabilidade, que é o princípio da entidade. Princípio da entidade, justamente. Você separa o que é da empresa, no caso aí imaginamos, não sendo empresa, mas é aquele momento do candidato onde ele não pode misturar o que é dele, patrimônio dele, da família dele, com o patrimônio desse processo de eleição. Né? Justamente. Né? E isso, na verdade, também permite uma maior clareza, uma vez que parte dos recursos para financiamento de campanha são também recursos próprios, são permitidos recursos próprios. Né? E aí, como fazer para distinguir esses recursos próprios com o recurso destinado para o pleito eleitoral? Eu achei interessante, né? A gente estava discutindo antes e você disse assim, você adora tocar num ponto específico e eu gosto muito de tocar, que é combater o Caixa 2. Eu acho que aí é uma forma de você tentar combater o Caixa 2, porque você vai amarrar, de uma certa forma, que o candidato, recebendo esses recursos vão estar depositados numa conta corrente e serão bem destinados. Toda transação tem que passar por esse caminho, né? E a lei ainda também fala, né, de quem for fazer a aplicação desse recurso num candidato, né? Tem que identificar na hora do depósito, não é? Isso, né? São diversas as formas de arrecadação, né? Eu falo mesmo de colher o dinheiro, colher os recursos, considerando que até pode ter doações em termos de bens, mas que esses bens sejam mensuráveis. Um dos pontos que a norma coloca é a emissão de recibo, né? Pelo próprio site da Justiça Eleitoral, né? Tem lá no site as condições de você emitir um recibo sobre todas essas doações que forem arrecadadas ao longo do período, né? Isso dá mais clareza a todo o processo eleitoral em termos de arrecadação de recursos. Mas tem algumas coisas engraçadas, eu vou comentar rapidamente para a gente poder passar para outro tema. Né? Eu estava lendo recentemente que alguns candidatos, quando eles foram apresentar a sua declaração de imposto de renda, colocava lá que tinha uma vaca, que tinha um jumento, que tinha criação... Piscina com sauna. Uma piscina com sauna. Isso aí são algumas... eu não digo empecilhos, mas algumas complicações para o contador ter que valorar esses bens e colocar lá dentro do patrimônio, não é, do candidato. Né? Isso, sem dúvida. Né? E por que eles fazem isso, na verdade? Né? Qual o interesse deles em, vamos dizer assim, inchar a sua declaração de imposto de renda com essas informações que na verdade, não é comumente utilizado você informar jumento, ou piscina, ou esses tipos de bem dentro de uma declaração de imposto de renda. Qual a finalidade disso? Isso não tem preço, será? A gente contabilizar esse tipo de coisa é realmente uma coisa complicada. Mas é um desafio. É um grande desafio, mas eu espero que, como isso aqui é uma coisa recente e nova, a gente não vai conseguir resolver todos os problemas Com certeza. atuais. Eu acho que vale a pena pela iniciativa. A norma, a resolução, né, ela
ela realmente ela tem uma boa iniciativa, é uma boa pretensão. A gente não, contudo, a gente não pode afirmar com toda certeza se os resultados, no sentido de transparência, de melhorar todas essas variáveis em relação a um processo eleitoral de candidatura, né, se vai correr tudo bem como está previsto. Se a gente lê a norma, né, é tudo perfeito, é com recibo, a identificação de todas as pessoas que fizerem doação, com CPF, né? Então, maior clareza. A gente não sabe se os nossos candidatos eles estão preparados, né? A gente sabe que o Brasil é um país de extensão continental, né? Porventura, né? Será que todos os candidatos, né, lá do interior têm conhecimento dessa recém-norma e têm condições aí de seguir todos esses quesitos que a norma estabelece? Bom, eu acho que a academia está aí exatamente para ajudar esses possíveis candidatos, né? Atualmente, para governador, senador, deputado estadual, distrital, federal, presidentes, né? Uhum. Bom, então isso daí ainda é um início, não é, de uma transparência, não é, de eleições. Agora, daqui a 2 anos, nós vamos ter 5.562 municípios elegendo os seus prefeitos, os seus vereadores. Então, eu acho que é um exercício maior ainda para a classe contábil, que vai ter, no mínimo, aí 5.562 potenciais candidatos para trabalhar na contabilidade dessas pessoas. Mas vamos passar pelo segundo ponto. Eu já sei como possivelmente eu posso conseguir recursos. E como é que eu posso gastá-los? Tem limites para isso? Olha, existe limite. O primeiro fator que deve ser verificado, né, é previamente aquele orçamento que você disse no começo, né? O orçamento ele determina aí o limite máximo para efeito dos gastos a serem executados. Então, deve ser analisado de acordo com a proposta colocada pelo próprio partido político ou existindo aquela lei, aquela norma que inicialmente a gente colocou. E atendendo, é claro, todos os requisitos aí de documentos, né, e da origem de recursos sendo, né, aprovado esses recursos. Porque não é qualquer recurso arrecadado que pode ser aceito por um candidato, por um partido político, né? Então, é o que a norma coloca também. Tá, então o papel ainda do contador é extremamente importante, porque antes ele precisa dar alguns esclarecimentos a esse candidato sobre como ele vai arrecadar e como ele vai gastar, não é isso? E para todo gasto é necessário um documento que comprove que aquele gasto está sendo realizado. Olha, Fátima, eu vejo que, né, a atribuição dada para o contador nesse exato momento ela é de grande relevância. E também reconhecimento à própria classe contábil nesse momento. Né? O contador, como profissional idôneo, ele vai dar mais transparência a todo esse processo, maior confiança, a sociedade vai poder contar com um profissional, né, que já vai permitir, ou pelo menos fazer com que esses candidatos, né, caso eles sejam eleitos, eles consigam chegar lá já dentro de uma estrutura com uma maior transparência para a sociedade. Né? É claro que o contador, por outro lado, tem a contrarresponsabilidade, ou a corresponsabilidade do contador nesse contexto. Ele agora, né, é corresponsável também, não é isso? Ele é corresponsável, justamente. Nossa, então quer dizer o seguinte, que eu sou contadora e você é um candidato, e se você não for um candidato muito correto, você pode prejudicar a minha vida também, não é isso? Isso, se você não for precavido, né, não tomar algumas iniciativas básicas, alguns cuidados básicos em relação ao trabalho que você irá fazer para mim, você pode ter problema com seu órgão de classe, você pode ter problema até mesmo com a justiça eleitoral e a justiça de uma forma geral. A gente assistiu no mês passado, no Conselho Federal de Contabilidade, um seminário que se chama Quintas do Saber. E lá estava presente o ministro Henrique Neves. Isso, do TSE. E ele foi questionado também sobre esse assunto, né? E algumas pessoas estavam lá, e alguns contadores, e eles deram algumas sugestões
para que o contador fizesse alguns procedimentos para que ele pudesse se resguardar. Você lembra desses procedimentos? Olha, na verdade são requisitos básicos, não só nesse contexto de prestação de contas eleitoral, mas o contador, nesse caso específico, ele tem que primeiramente agir com toda a ética, né? Desenvolver seu trabalho com base nos princípios éticos, né? Tanto da profissão contábil determinado por normas, como também a ética como um todo, de moral, né? E também fazer um contrato estabelecendo todas as condições do trabalho que ser realizado. E, na minha opinião, o principal ponto a ser colocado é pegar um termo de responsabilidade desse candidato pela qualidade dos documentos e informação, veracidade desses documentos e informações que são lhe passadas para ele fazer orçamento, prestação de contas, porque assim ele consegue, de certa forma, né, se eximir se houver alguma falha, algum erro ou até mesmo fraude. Apesar que a própria norma ela traz sanções para esse candidato que porventura fraudar algum documento, alguma informação nesse sentido. Enfim, né, tem que ter, na verdade, um equilíbrio aí entre a arrecadação e os gastos públicos. Né? Bom, e agora a gente precisa falar um pouquinho dessa prestação de conta. Nós temos, segundo a nova resolução, três períodos da prestação de contas, né? A primeira já ocorreu, que foi agora, não é, num período de final de setembro e início de agosto. Isso, julho, agosto. E a segunda vai ser agora no final de agosto, não é isso? Uhum. E a terceira depois das eleições. Isso, logo no início do mês de novembro. Isso é muito interessante porque... E vale a pena salientar que no final de novembro tem a prestação de contas do segundo turno. Do segundo né? turno. Então a gente acaba aí com 4 prestações de contas. Então, se eu não fizer um bom orçamento no primeiro momento, eu posso ajustar no segundo momento, mas eu não posso ajustar no terceiro momento, não é isso? No final, enfim, você vai ter que fazer toda essa prestação de contas. Bom, e me diz uma coisa, Edmilson, e se eu não for um bom candidato e não tiver um bom contador, o que vai acontecer comigo se eu não fizer essas prestações de conta? Olha, a legislação, ela traz que esses candidatos, eles têm aí algumas sanções básicas, né? Se porventura ele não prestar essas contas, né, ou se na verdade, a prestação de conta, ela primeiramente ela é encaminhada para o tribunal, né? E o tribunal, a própria Justiça Eleitoral passa por um crivo em termos de aprovação ou não aprovação dessas contas. Né? Agora, se ele não prestar conta, ele é notificado dentro de 5 dias passado do prazo a apresentar essas contas. Né? E se ele não prestar conta de forma nenhuma, ele fica impedido de ser diplomado. Isso. E provavelmente vai ser cassado, né? Justamente, né? E assim, provavelmente não tem condições no próximo período ou nas próximas eleições ele participar normalmente. É uma espécie de ficha, né? Uma ficha limpa. Uma ficha limpa aí. E para o contador, ele pode ser penalizado pela classe contábil, Isso, que pode suspensão. cassar o seu direito de praticar... de exercício da profissão, a suspensão do exercício da profissão. Bom, quando a gente fala de contador, também tem os técnicos em contabilidade, não é? Os técnicos em contabilidade também podem exercer esse papel, né? O contabilista, de uma forma geral. Olha, eu vejo que, na verdade, a legislação fala que tem que ser graduado, né? Certo. Então, bacharel em contabilidade. Bom, eu queria aproveitar um momento também para falar de um livro que o Conselho Federal de Contabilidade, em conjunto com o Conselho Federal dos Advogados, né, da Ordem, eles lançaram esse livro aqui, que é um livro sobre o que nós estamos tratando, que é as partidas dobradas, eleições 2014, contabilidade necessária. Se entrarem no site do Conselho Federal de Contabilidade, que é o www.cfc.org.br, vocês podem baixar esse livro, ele está lá disponível, tá? É gratuito. E é muito interessante porque possíveis candidatos no futuro a
vereadores, prefeitos ou futuros candidatos a deputados e presidentes precisam saber um pouquinho mais, né, do que trata essa lei, o que vem aqui para frente, né? E, enfim, eu acho que o assunto foi extremamente interessante, relevante, né? Professor, atual, né? E eu gostaria que o senhor fechasse esse momento, o nosso tempo está acabando e a gente precisa já, não é, encerrar o nosso programa. Ok. Né, foi um prazer, né, desenvolver esse bate-papo, esse diálogo aqui nesse programa Diálogos da UNB TV. Né, o nosso foco foi discutir sobre essa questão de prestação de contas aqui dos partidos políticos. É claro que essa temática não se esgota com esse debate, a gente pode fazer outros futuramente, né? A gente debateu aqui de forma muito sucinta todo o conteúdo, a gente poderia expandir mais, deixando mais claro todas essas ponderações que foram inicialmente colocadas, mas o que eu quero deixar é que essa resolução do TSE, né, vem em conjunto com as últimas iniciativas em termos de prestação de contas do setor público e agora voltado ao pleito eleitoral, né? E o contador como um todo, ele tem aí uma grande atribuição e, sem dúvida, também ele tem um nicho de mercado, uma grande oportunidade por contador, né, poder trabalhar e desenvolver aí essa prestação de contas junto aos partidos políticos, né, em todas as esferas, seja presidente da República, governadores, senadores e deputados. Né? Obrigado. Ok, obrigada, professor Edmilson, obrigada aqui a todos. Nós estamos encerrando mais um Diálogos, mais um programa Diálogos da UNB TV. No futuro, iremos tratar de outros temas e, quem sabe, aprofundar esse assunto com a comunidade. Muito obrigada.